sempre um grande desafio falar com os irmãos, por inúmeros motivos. Mas um deles é que eu preciso falar aqui sobre um Deus que é santo e que eu não sou, né? De uma Bíblia que é pura verdade, enquanto eu não sou tão verdadeiro assim quanto eu gostaria, né? Então esse é o grande desafio que nós temos aqui. Mas o Senhor ainda é o pastor dessa igreja. E eu espero que Ele fale com cada um dos irmãos hoje. Que o Espírito Santo toque os corações de todos. Muito obrigado, Bispo Iris, por esse espaço maravilhoso. O Senhor é o pastor dessa igreja, não sou eu. Então o Senhor tinha que pregar todos os cultos. Muito obrigado por esse espaço, viu? Por ceder um pouco dele. Assentados mesmo, Isaías capítulo 61. Quero ler 2 versículos com os irmãos. Eu gosto de dizer que o livro de Isaías é o 5º evangelho, né? Nós lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, falam de Jesus. Mas Isaías fala tão diretamente de Jesus e por tantas vezes e de um modo tão marcante, que eu brinco com os alunos, olha, esse aqui é o 5º evangelho, ou o pré-evangelho, de tanto que ele fala. Quando Isaías profetiza, por exemplo, o sofrimento de Jesus, do Messias, as palavras dele são tão fortes que o apóstolo Pedro, que viu a crucificação, cita algumas passagens de Isaías. Pedro prefere citar Isaías do que falar do que ele mesmo viu, de tão forte que é a profecia. E muitos profetas tiveram o privilégio de profetizar diretamente sobre Jesus. Mas aqui eu quero ler 2 versículos que o próprio Cristo diz, isso aqui é sobre mim. Isaías capítulo 61, e o versículo 1 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. Talvez algumas Bíblias estejam dizendo o ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, do verso 16 em diante, Jesus cita essas palavras aqui. E dizendo, confirmando, que se refere a Ele, se refere do ministério do Messias, do que é que Jesus veio fazer entre nós. E nós estamos reunidos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus. Talvez a maior e mais importante decisão da sua vida foi Cristo. Falei talvez, foi? A maior decisão da sua vida foi Cristo, não há dúvidas disso. A decisão mais importante de todas. De vez em quando eu acho que eu sou o único pregador que faz isso. Eu convido as pessoas a desaceitar a Jesus. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Nunca ninguém levantou a mão desistindo de Cristo. Ninguém arrepende de aceitar Jesus. Ninguém arrepende de estar com Cristo. Mas já ouvi ao contrário muitas vezes, de alguém dizer que gostaria de voltar no tempo para ter aceitado a Jesus antes. De que conheceu a Cristo já adulto, né, e queria voltar e conhecer criança. Ou de que passou muito tempo afastado da igreja e arrepende desse tempo afastado. E deveria ter estado aqui o tempo inteiro. E não é uma questão apenas de estar vindo aos cultos, mas de estar com Cristo no coração o tempo inteiro. Nós não somos crentes quando estamos dentro da igreja. Sou crente o tempo todo. Né? Ser cristão não é algo que eu faço, é algo que eu sou. E onde nós estamos, nós somos. E aí Jesus vai dizer então do ministério dele, que não é de estar aqui dentro da igreja, o culto começa às 19, às 20, às 17, não importa, e às 17 ele chega. E às 19 ele chega, o culto acaba, ele vai embora. Não. Nós temos um Cristo que está conosco o tempo todo. Então aqui Jesus anuncia algumas dessas coisas.
Quando ele fala que o Espírito do Senhor me ungiu, a palavra unção é tão comum, os irmãos podem memorizar aí, é como se ele dissesse, Deus me escolheu para isso, me capacitou para isso. Foi para isso que ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para trazer salvação. Jesus fez muitas coisas. Nós vamos lembrar do livro de Atos, por exemplo, que ele começa com o autor, o evangelista Lucas, e ele dizendo daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E nós sempre lembramos que Jesus veio ao mundo e ele fez milagres. E ele trouxe palavras de sabedoria. Mas até as pessoas que Jesus ressuscitou morreram. Não tem nenhuma viva entre nós hoje. Porque essas obras foram como um ato de bondade para aqueles que já creram. E uma demonstração do seu poder, é claro. Mas o que Jesus veio realmente fazer não foi apenas milagres, não foram apenas palavras de sabedoria. Jesus veio ao mundo para salvar a você e a mim, que estava perdido no pecado, que não tinha caminho a seguir. E ele veio e agora nós temos um caminho. E agora, aquele que está em Cristo, deita e dorme. É tão simples isso, né? Deita e dorme. Mas quem já perdeu uma noite acordado, pensando nos problemas? Quem já perdeu uma noite de sono, sem saber o que fazer, sabe o valor de uma noite de sono. Quando eu estou em Cristo, eu coloco minha confiança em Cristo, eu deito e durmo. Você deita e dorme, e o Senhor acompanha o seu sono. Então o crente não tem problema, irmãos? Tem. Mas nós não estamos sozinhos. Porque o que Jesus disse dele mesmo, que em Isaías 61, e o Isaías profetiza, Jesus confirma que é para ele, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para levar as boas novas aos pobres. Para trazer as boas notícias às pessoas. E essa pobreza aqui, pode ser pobreza financeira? Pode, mas a salvação é para todos. Eu gosto de pensar que esse pobres aqui, é que nós nesse mundo, tenha o dinheiro que tiver, sem Cristo nós não temos nada. Em pé de igualdade está todo mundo pobre, carente de um Pai que está no céu. Então Jesus veio para trazer essa boa notícia, qual? Da salvação para os pobres. Quem é pobre? Quem está sem Cristo. Esse aí falta tudo na vida dele, porque ele não tem Jesus. Quem tem a Cristo, tem todas as coisas. E aí ele continua, para levar essa boa notícia, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Jesus veio ao mundo para cuidar do meu e do seu coração. Veio para trazer essa restauração das nossas vidas, que muitas vezes o pecado nos consome, que as nossas próprias decisões muitas vezes nos prejudicam. Eu poderia contar um exemplo meu aqui, mas vou ficar com vergonha, os irmãos entenderam. As nossas próprias decisões muitas vezes nos levam para o mau caminho. E aí Jesus disse que veio para restaurar esse coração, que está quebrado, que está ferido. Muitas vezes nós fugimos de nós mesmos. E aí Jesus está dizendo, eu te perdoo. Estou aqui para te restaurar. Estou aqui para te dar nova vida. Deus está aqui para reconstruir a nossa história. Ele disse, eu estou aqui para cuidar. Não preciso nem perguntar duas vezes, né? Se os irmãos aqui precisam ser cuidados. Quem me ouve pela Rádio Paz, ao vivo pela internet, se precisa ser cuidado. Sim, nós precisamos ser cuidados. E o Espírito Santo ungiu Jesus, está sobre Cristo, para que Ele possa cuidar de nós. Para trazer essa restauração ao coração quebrantado ou humilde, para trazer esperança. E em Cristo tem esperança. Fora de Cristo não tem. Fora dele vamos procurar todos os dias por algo novo, por uma coisa nova.
E esse novo nunca vai satisfazer, nós sabemos disso. A piada eu só ouço uma vez, ela perde a graça imediatamente, na segunda vez que ouvo não tem graça mais. A música é perfeita, mas da segunda vez que você ouve, da terceira perde a graça. Aí depois de um tempo sem ouvir, ainda é bom ouvir de novo. O filme é bom só uma vez, filme repetido ninguém quer ver, não é assim? Porque só o que traz esperança é a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia. Eu não sei se crente pode ser orgulhoso disso, mas eu tenho orgulho de ler a Bíblia todos os dias. Há alguns anos já eu consigo. Tem dia que eu não consigo ler uma porção grande, mas algum trecho da Bíblia eu leio todos os dias. Nunca enjoa. Nunca deixou de me trazer esperança, nunca deixou de fortalecer o meu coração, nunca deixou de ter algo novo. E quando eu leio o versículo que eu já sei de cor, e ele fala comigo de novo, porque só em Cristo há essa palavra de esperança. Talvez você está me ouvindo aqui, e eu te confirmo, em Cristo há essa esperança. Versículo 1, ainda estou nele, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Tem uma palavrinha aqui que deu trabalho para os tradutores e dá até hoje. Porque o hebraico aqui, ele é uma expressão para quem está cego e volta a ver. Só que Jesus diz que vai fazer isso para os que estão presos. Mas quem está preso não necessariamente é cego. Não faz muito sentido. Os tradutores aqui têm que se esforçar para traduzir. A Bíblia que eu estou usando aqui, ele fala que vai trazer libertação das trevas aos prisioneiros, que ele vai dar visão para aqueles que estão presos. Quando nós estamos sem Cristo, sem conhecê-lo, nós estamos cegos e presos no nosso próprio coração, presos no pecado, presos na angústia e nas aflições dessa vida. Mas Cristo está aqui, Ele veio ao mundo para abrir os nossos olhos e para dar essa liberdade. O que muita gente não entende que fazemos aqui todos os dias. Para quem está vendo de longe e não conhece, vocês oram, falam sozinhos, vocês leem a Bíblia, cantam, ouvem alguém falando e vão embora. Isso é para quem está vendo de longe, porque quando Cristo abre os nossos olhos, quando Ele te libertar desse mundo, você vai entender que nós estamos adorando a Cristo, que isso enche os nossos corações, que estar aqui vale a pena, de que essa congregação é a igreja onde eu adoro a Deus nela. E eu sou abençoado por isso. E se você aceitar Jesus hoje, você vai entender o que nós estamos falando aqui. A sua vida vai passar a ser sentido, a ter sentido. A sua vida sem esperança vai passar a ter esperança. Jesus veio ao mundo para isso. Para trazer visão. Para trazer liberdade àqueles que são prisioneiros. Para libertar das trevas. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para proclamar o dia em que Deus vai trazer salvação. Sabe que tem algo que sempre intriga muita gente? A salvação nunca dependeu de nós, nem da nossa vontade, nem do nosso esforço. Aliás, a nossa vontade, eu acabei de dizer aqui, que do ponto de vista de Deus, nós somos cegos e estamos presos. A necessidade da salvação, nós sequer a compreendemos, até que Cristo toca os nossos corações, aí eu sou capaz de aceitar Jesus. Aí eu sou capaz de abrir meu coração para que Ele entre, porque Ele toca o meu coração. Porque o Espírito Santo fala conosco. No versículo 10, diz, a única coisa que nós temos que fazer, o que sobra a nós de tudo que Jesus faz para as nossas vidas, versículo 10, Isaías 61, 10, é grande o meu prazer no Senhor, regozija a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual a noiva
se enfeita com joias. Regozijar, basta me alegrar. Muitas vezes nós pensamos, mas eu sou tão pecador e tantas coisas erradas eu fiz na vida e eu tenho vergonha de contar. Então eu não mereço a salvação. Irmãos, entendeu certinho, você não merece. Mas Deus decidiu salvar você. Veio ao mundo para morrer pelo meu e pelo seu pecado, porque nós não merecemos. Se por acaso eu merecesse, eu não precisaria de Cristo. Eu ia lá reivindicar a minha salvação. Mas eu não mereço. E aí o que sobra para mim? Ficar feliz. O que sobra a mim? Me regozijar no Senhor, ficar feliz, cantar, gritar, adorar a Deus, porque Deus me salvou. E Ele me vestiu com vestes de salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Quero fazer um paralelo com os irmãos, já partir para o final. No capítulo 64 de Isaías, no versículo 6. Abra a Bíblia comigo, 64, versículo 6. Só um paralelo. Somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Só até aqui. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E essa palavrinha, trapo imundo, tem várias variações aí nas Bíblias dos irmãos. Aqui é mais uma palavrinha que dá trabalho para os tradutores, porque esse trapo imundo não existe mais hoje, ou pelo menos não no formato dos dias de Isaías. Quando hoje nós usamos absolvente, quando as mulheres estão precisando, naqueles dias do ciclo delas. Nesse tempo aqui, tinha um pano exclusivo que era para isso. Passado aquele dia, lavava, guardava, no outro mês usava de novo. Quando Isaías fala que os nossos atos de justiça aos olhos de Deus são como, e ele fala o nome daquele pano. Vocês podem imaginar que se esse pano era cheiroso, se tinha uma cor bonitinha, se você dormia perto daquilo, dava para coar o café, irmãos? Eu suponho que não. Eu, sem Deus, faço coisas que eu acho que são boas, Deus olha do céu e fala, o seu ato de justiça é como um trapo, aquele que você sabe. Agora qual que é? É igualzinho o trapo imundo. Só que no capítulo 61, no versículo 10, diz que Deus vai nos dar uma veste de salvação. Muito diferente do trapo imundo que eu usava. Agora eu uso a veste de salvação. Eu usava o trapo imundo, aquele. Os irmãos vão demorar a esquecer desse pano agora que eu falei. Mas eles vão lembrar, mas vocês vão lembrar que agora Deus vai colocar sobre nós o manto da justiça. Porque não é nada que vem desse mundo, é algo que vem de Deus. É a salvação das nossas almas. Do mesmo jeito que o noivo cuida da noiva, Deus vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar de nós. Aliás, já está cuidando. Eu falo vai no sentido da salvação quando ela chegar, definitivamente. Mas a salvação já chegou em muitas das nossas casas. Talvez falta chegar na sua. E o convite já foi feito lá na cruz. Falta que você reconheça e receba na sua vida tudo isso aqui. Quando no versículo 1 ele diz que o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Versículo 10, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. A salvação está aqui, basta que você creia e que aceite a Jesus hoje. Se você já aceitou a Jesus um dia, mas a sua fé não está como você sabe que deveria estar, está afastado de Cristo, a sua noite é hoje, de renovar a sua aliança com Deus,
de fazer a sua aliança com Deus brilhar de novo. E naquele grande dia, receber a salvação do Senhor. Naquela hora, quando a trombeta tocar, você vai ouvir. E estaremos indo para o céu com Cristo. Só o que você tem que fazer é reconhecer a Cristo como Salvador. E no resto, usar a veste de salvação e o manto da justiça. Todo o resto, Cristo já fez por nós. Todo o resto, o Pai já providenciou lá dos céus. Nós só temos que receber. Isso sim eu posso reivindicar. Os irmãos podem orar comigo? Pode ser de pé. Vamos agradecer a Deus por essa salvação maravilhosa. Por tudo que nós recebemos sem merecer. Tudo que nós recebemos e que nós não somos dignos, mas o Senhor quis nos dar. E nós recebemos. Oh meu Deus, como é bom saber que o Senhor ama a sua igreja e trouxe salvação para a nossa vida, trouxe salvação para a nossa casa. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. Meu Deus, toca em cada coração que está aqui, faça o nosso coração arder de alegria pela presença do Senhor que está aqui e está nesta igreja. E fala conosco esta noite, e enche as nossas vidas, e nos faz chegar mais perto do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, Deus, por essa salvação.